De volta para o bloco final do Toque de Vida de hoje, onde estamos trazendo trechos do concerto Escritura na Partida do 15º Fórum de Teologia da UBRA, realizado em outubro de 2016. E a gente fez espaço aqui no estúdio para receber com muita alegria os responsáveis por este evento, maestro e pastor Paulo Brum, capelão de música da UBRA, pastor da comunidade Toque de Vida de Canoas, e também o maestro e arranjador e compositor Tom Pacheco, também parte da nossa equipe da Pastoral de Canoas. Bem-vindos ao Toque de Vida de hoje. É um prazer estar aqui no programa Toque de Vida, pastor Lucas. Prazer nosso também, Lucas. Obrigado pelo convite de estarmos aqui com vocês. Legal. Prazer é nosso recebê-los e já perguntando, e a organização deste evento? A gente vê nas imagens, é orquestra, é grupo vocal, é som, é imagem, é luz. Talvez quem assiste e acha bonito pense que podia ter isso muito mais seguido, porque talvez não se dá conta da complexidade. Conta um pouco pra gente como é que é organizar um evento dessa proporção. Então, inicialmente se começa pelo tema, né? Como esse está associado ao Fórum de Teologia que trabalhou o tema Bíblia, né? Então a gente começa por esse tema, a gente foi trocando ideias, conversando com o arranjador, conversando com outros maestros, outros líderes, né, que envolviam, e foi vendo as possibilidades. O passo seguinte foi os grupos envolvidos. E quanto tempo antes do concerto começou isso? Uns 4, 5, 6 meses antes. Com a ideia. 6 meses. Com a ideia. Exatamente. Então, foi assim. Daí depois, o segundo passo, como está dizendo, seria os grupos envolvidos em função da escolha de um repertório, né? Aí, fechando isso, a gente começa já a escrever, fazer os contatos, fazer os arranjos, acionar alguns compositores em função de ideias para compor temas apropriados para aquele tema, não é? Aliás, essa questão do arranjo, às vezes a pessoa pensa, uma pessoa que não está tão por dentro, pense, é só pegar a música e tocar, mas na verdade o concerto também visa isso, a trazer alguma coisa diferente, especialmente se a música é muito conhecida. Ainda mais no mundo hoje de tu pega tudo pronto da internet. Os arranjos estão prontos à disposição, mas tem os limitadores, né? Você tem que saber um grupo que está lidando, se são profissionais ou são amadores, né? Então você vê as dificuldades. O nível com eles consegue executar. Isso, então você vai limitando as suas possibilidades, tem que direcionar. Então, primeiro passa pelo crivo do tema, né? E depois vai os limitadores, são as pessoas envolvidas, o que cada um pode contribuir da melhor forma, e isso são caminhos que a gente tem que fazer várias escolhas. Por isso esse tempo todo de planejamento. E para vermos como é trabalhoso, eu não consegui nem deixar o pastor Paulo chegar nem nos ensaios ainda. Depois da conversa, dos arranjos, pessoas, e aí né? Começam os ensaios. As equipes envolvidas, a equipe de iluminação, a equipe de áudio, né? Ainda mais envolvendo assim, grupo vocal, uma banda e orquestra, né? A equipe de áudio é muito, muito importante nesse sentido. Então, iluminação, áudio, arranjos, músicos, solistas, orquestras envolvidas, ensaios, cada orquestra teve o seu ensaio em particular, a partir dos arranjos estarem prontos, né? Então cada orquestra teve o seu ensaio, o grupo vocal teve o seu ensaio, vários ensaios, né? A banda também, a banda PLL, né? A banda contemporânea teve os seus ensaios, aí fomos juntando algumas partes, teve o ensaio geral e para finalmente termos esse concerto, né? Inclusive as linguagens, né? A orquestral, a linguagem pop contemporânea de uma banda, os cantores, enfim, tudo isso são ajustes a serem feitos. Sim, tem vários detalhes interessantes, como a tonalidade que você vai escolher para que as pessoas cantem, né? Até inclusive quem toca, né pastor Paulo? Até a questão de tocar qual tonalidade é melhor para ser executada, levando em consideração o tempo de preparo. Então tudo foi ajustado. Não, nós teremos tantas semanas para o preparo, então isso tem que simplificar aqui e fazer tudo ajustado. Isso dá uma demanda grande. E nesse ponto o arranjador é a essência de tudo, que vai fazer essas análises e vai assim, digamos, ajustar dentro do material humano que a gente tem, né? Então isso facilita uma série de coisas no planejamento. E nesse caso, inclusive, a maioria, se não quase todos os músicos são voluntários, né? Semi-profissionais, ou enfim, mesmo sendo profissionais, ali estão executando de uma maneira voluntária, nem todos são remunerados para isso, o que aumenta também a dificuldade. Sem dúvida, né? Mas o outro lado é que eles são voluntários, mas são super dedicados, sabe? Então, é isso aí. Sobre os arranjos, o tema Escritura na Partitura, a gente já mencionou aqui no programa também de hoje, essa conexão entre letra e música, a música cristã é a letra, mas não só. De que maneira foi pensado esse evento, os arranjos, para trazer junto a comunicação
falada não, mas na letra cantada, junto com o arranjo que cerca e que é o veículo daquela música? Bom, acho que o parâmetro para a gente foi músicas que tivessem na sua essência a escritura ali, né? Ou a Bíblia, ou em algum texto muito marcante, mas que tivesse ali como essência. Mas como o tema também falava sobre alguns fatos polêmicos ou convergências ou divergências da Bíblia, na parte do arranjo eu preferi também colocar na questão vocal um pouco de dissonâncias, porque as dissonâncias dão essa ideia de tensões. Então, também foi pensado nesse sentido, cada detalhe de arranjo musical. Mas acho que o principal fato foi escolher músicas que tivessem a palavra muito viva ali, né? A Bíblia muito viva ali, as citações da Bíblia muito... Uma das coisas que para mim é o meu referencial é Johann Sebastian Bach, né? Que ele trabalha um texto profundo, com bastante, vou usar uma palavra mais popular, com bastante carne, assim, um texto bem consistente e também um arranjo, uma melodia, assim, com bastante consistência, porque tudo isso comunica, né? Comunica, as pessoas estão lá, assim, é informação de tudo que é lado, em termos de texto, referências bíblicas, o arranjo, os grupos envolvidos, tudo aquilo comunica, e sem falar na forma como eles estão se expressando, como estão tocando, isso também comunica, né? Então, aquilo lá foi uma gama de informações... Muito forte. Muito forte. E nesse contexto também ajuda o público, talvez o que não está tão familiarizado com música em maior profundidade, a perceber que música cristã não é só uma letra bonita com um barulho acontecendo ali atrás, né? Tem uma cama, como os músicos chamam, musical para que alguém cante alguma coisa. E sim, é algo integrado, algo complexo, mas ao mesmo tempo unido no mesmo sentido. Sem dúvida. Sabe, pastor Lucas, eu estou finalizando uma pesquisa de enologia. E está vindo vários retornos sobre isso que o senhor falou, né? Por exemplo, o texto, tem pessoas que se atêm mais ao texto, tem pessoas que se atêm àquela melodia que está atrás do texto, tem pessoas que se atêm mais à sonoridade do arranjo, né? Tudo isso comunica e é interessante perceber as reações das pessoas, né? Algumas são mais tocadas ou mais pela melodia e depois vem o texto, outros pelo texto e depois vem a melodia. Às vezes o ritmo também. Às vezes o ritmo também, né? Enfim, são comunicações que estão por detrás e que têm uma linguagem e que têm um sentido, né? Então, aonde que eu quero chegar com isso? Que quando o Tom, né, finalizou os arranjos, ele pensou em tudo isso, né? Tanto no texto, nos arranjos, nas melodias e na sonoridade toda que iria... Lembrando da contemporaneidade. Nós estamos num mundo muito contemporâneo, tudo muito novo, onde informações vão e vêm a muito momento, né? Uma hora, musicalmente falando, né? Uma hora algum estilo se sobrepõe ao outro e tão rápido que entra, aquilo sai. E nós vivemos nesse momento de... Alguns chamam de um momento muito líquido, muito fugaz. Exatamente. Né? Nada é tão sólido que permaneça. Então, como botar como botar todas essas figuras que você colocou, né? O clássico, com as linguagens, com a escrita e botar num contexto contemporâneo que, querendo ou não, nós estamos todos imergidos, né? Imergidos. E é um modo de tu se comunicar também com as pessoas, né? Sem dúvida. E a gente percebe por esse trabalho também que na área de comunicação a gente chamaria de comunicação integrada, né? Mais do que um veículo ou mais do que uma forma, caminhando no mesmo sentido. E por falar em integração, a gente percebe, depois no final teremos mais um pouco ainda do concerto, a gente percebe pelas imagens que há vários grupos envolvidos. Quem é que está ali, além de vocês, o maestro, o arranjador, o Tom também a gente vê cantando nas imagens. Quem mais está envolvido na execução deste concerto? Bom, em termos de grupos, né, acho que é o grupo vocal. Sim. Solistas, temos a Camerata Ivoti, temos a Orquestra Universitária da UBRA, temos a banda do projeto Líder de Louvor, que formam, digamos, a base musical. Né? Agora, nós podemos traçar um outro corte, um outro viés, que eu diria que está muito associado ao tema do fórum, que é Bíblia. Várias igrejas estão associadas e comungam do mesmo livro, né? E ali estava contemplado. Nós tivemos lá cristãos adventistas, não é? Nós tivemos lá cristãos católicos, cristãos luteranos da ISLB, que é uma igreja luterana proveniente da Alemanha, eles têm um vínculo mais com a Alemanha, né? Tivemos cristãos da Assembleia,
de Deus, enfim. E o próprio curso de teologia aqui da UBRA presente, a gente viu na plateia muitas pessoas vinculadas ao curso aqui da UBRA, que também atende diversas denominações cristãs, da grande Porto Alegre até mais longe, EAD. Então, o nosso curso de teologia aqui da UBRA é também essa congregação de diversas linhas cristãs. Exatamente. Então, está muito associada, né? A Bíblia com o concerto e também com o curso de teologia e a confessionalidade da UBRA, né? Que é uma confessionalidade cristã, né? Procura ser assim. E falando nessa confessionalidade, me parece então que a relevância desse concerto se estabelece pelo fato de fazer essa conexão entre o mundo contemporâneo, dentro do Fórum de Teologia, que é dentro da academia, onde se discute, onde se aprofunda, e a música entrando nesse cenário também ajuda a ver essa ferramenta que é a música, até para discussão também. Às vezes se pensa em música só para ouvir, só para curtir, mas a música também pode ser um fator gerador dessa discussão ou da convergência polêmica, que era o tema do fórum, e aí o concerto contribui também nessa discussão. Não sei se assim parece a vocês também. Sim, perfeito. A música também é um ponto de convergências e divergências, né? E acredito que para esse fórum, acho que o objetivo foi bem alcançado, né, pastor? A gente usamos a música como um veículo, né, para poder expressar bem essas várias fontes, né, musicais, essas várias fontes de cultura, inclusive religiosa. Então, eu acho que o nosso objetivo foi alcançado, né? Musicalmente falando, pelo menos, acredito, né, pastor? E também teve... Uma das características da igreja cristã é que o povo cante, não é? Então, não foi um concerto só para o pessoal vir e assistir. Inclusive foi bem salientado, né? Aquelas músicas que são comuns, né? Isso foi um momento muito bacana. Até quero aqui lembrar, né? Aquele momento em que todos compartilhavam das mesmas melodias, né? Que às vezes uma certa música faz parte mais de uma cultura, de uma denominação do que de outra. Mas nós tivemos ali algumas músicas que foi bem compartilhado, que foi todo mundo... Aqui, por exemplo, já rodou no programa hoje Preciosa Graça, Preciosa Graça. E Grandioso És Tu, dois grandes clássicos cristãos que praticamente todo cristão conhece. Com certeza. E foi muito bonito ver, né? Todo mundo participando. Muito legal. Agora, que interessante, e até eu pergunto para vocês, também a questão da convergência e da polêmica. Quantas igrejas permitiriam um evento como aquele, por exemplo, que tinha uma bateria ou que tinha um guitarrista tocando? Até mesmo entre as igrejas cristãs se ressalta às vezes isso, as preferências, os gostos, os estilos, ou aquilo ali é comum em qualquer igreja cristã que se vai se vê isso que a gente está vendo aqui no programa de hoje? Olha, eu acredito que esse é um ponto bem polêmico. E eu acredito que não há nenhuma denominação que não compartilhe dessa luta. Então, eu acho que tanto luteranos quanto adventistas, católicos, enfim, tem um pessoal que acha que é uma linguagem, e como uma linguagem deve ser usada no meio que a gente está passando, né? Nesse contexto que a gente está passando, mas também há aqueles que não pode ser usado, porque vamos misturar o sacro do profano, né? A gente mistura isso tudo. Então, eu acredito que é um ponto polêmico comum entre todas as denominações. Sabe que em função disso, quando eu entrei no seminário, uma das minhas dúvidas teológicas era qual é a música certa, sabe? Qual é a música que a Bíblia orienta? E daí nisso a Bíblia se cala, sabe? Então, o Salmo só tem o texto. A gente tem talvez uns indícios históricos, né, de que provavelmente foi cantado mais homofônica, mais, digamos, sem muito movimento de intervalos ou alturas e tal, né? Mas uma coisa certa não existe, ou seja, não existe um som ditado pela Bíblia. Então isso facilita que a compreensão de que Deus criou tudo e deixou à disposição do homem para que ele utilize na expressão do louvor, né? Então aí vem as culturas, vem as preferências, mas a essência é o Evangelho. Não existe o registro do som, mas existe o registro da multiplicidade de instrumentos, não? Isso sim, claro. Isso sim. Se nós pegarmos, por exemplo, os Salmos como 150, pelo menos sabemos que tinha mais de um. Agora, como eles tocavam, sempre fica essa dúvida. Pastor Paulo, e isso se torna ainda interessante quando contrastamos. Há um tempo atrás gravamos um programa juntos com o pastor André também sobre o trabalho na África, o nosso jeito talvez mais ocidental europeu, e o que se vê de multiplicidade e de diversidade, por exemplo, nos sons das igrejas africanas. Pois é, bem lembrado, né? Lá a forma como eles tratam o som e o louvor é bem diferenciado, né? É mais, eu diria assim, é um pouco mais tribal, pouco não, é mais tribal, onde tem
um solista e existe um bordão, um coral atrás, sempre fazendo um bordão, uma frase de efeito, onde o solista ele desenvolve, ele articula mais as ideias, né? E com muita dança, muita dança. Então isso é difícil de você, estando inserido num contexto desse, não mexer o pé e não chacoalhar o esqueleto, né? E tudo isso na compreensão deles é em louvor a Deus, né? Coisas que em alguns contextos cristãos aqui, isso já é meio estranho, né? Já começa a fazer outros tipos de associação. Para finalizar, o concerto terminou, qual é assim, o resultado que vocês veem? Qual vocês se sentiram a partir do que ali aconteceu, o retorno dos grupos, do público, como é que foi? Olha, eu acho que o saldo foi mais que positivo, porque primeiro que logo após o concerto a gente desceu para cumprimentar as pessoas, para até tirar algumas opiniões, né? E a gente notou que no olhar deles existia uma satisfação, puxa, foi bacana porque resgatou aquilo que eu cantava na minha igreja, na igreja dos meus pais, enfim, resgatou um pouquinho daqueles costumes, né, em função do repertório escolhido, mas também teve o novo. Teve uma proposta toda nova, toda inédita, e isso também mexe com as pessoas. E eu senti que o pessoal gostou, né? Que as pessoas gostaram, que foi a contento. E ainda mais os grupos participantes, no meu caso, especificamente os vocais, que a gente ficou mais próximo juntos, gostaram muito desse concerto pelo que ele abordou. Abordou tanto o tradicional quanto o novo, né? E a gente conseguiu, de certa maneira, fazer com que fizesse um link entre eles. Uhum. Do meu ponto de vista também foi muito satisfatório, uma vez que, assim, sendo bem entendido no sentido positivo, nós tínhamos ali várias tribos idiomáticas, por exemplo, uma espécie de uma tribo idiomática de som, né? As cordas, as madeiras, a banda, enfim, são tribos. E o mágico disso tudo é que eles estão unidos num propósito, sabe? No propósito de fazer, em primeiro lugar, uma coisa boa, que é um louvor a Deus, e em segundo lugar, uma boa música, com uma boa roupagem e tudo mais, né? E música, o louvor é assim, né? É bom para quem faz e para quem escuta. Então, eu tive a impressão de que todo mundo saiu satisfeito, saiu assim edificado com aquilo lá, inclusive a gente, né? Muito legal. Maestro Paulo Brum, maestro Tom Pacheco, muito obrigado pela presença conosco hoje no Toque de Vida. Prazerzão, viu? E obrigado você também por estar conosco aqui no Toque de Vida. Se você quiser ver de novo muitas das músicas que aqui estão, elas são uma gentileza do Stefan Plesnik, que gravou o evento, cedeu as imagens para a gente utilizar hoje aqui. É só ir lá no canal dele no YouTube, Stefan Plesnik, e você pode conferir de novo. A gente fecha com mais uma canção do concerto Escritura na Partitura, Tudo é Possível. Até semana que vem, no Toque de Vida de domingo, mas amanhã já tem um novo Toque de Vida aqui na Ubra TV. Um abraço, a gente se vê.
Santo.